Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em um dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós não podemos colocar limites ao amor providente de Deus. Não podemos. Deus é amor, Deus é a plena liberdade, e por causa da salvação da humanidade, por causa da minha salvação, por causa da sua salvação, Ele age com extrema liberdade. Impressionante termos percebido na primeira leitura desta Santa Missa, nesse trecho do primeiro livro de Samuel, quando tudo parecia estar perdido. De repente, o próprio Senhor manifesta o seu poder, o seu amor, justamente porque Saul foi um rei escolhido por Deus, recebeu a unção de Samuel para governar o povo de Israel segundo o coração de Deus. Mas infelizmente Saul não foi fiel. Não foi fiel. Samuel, esse profeta de Deus, achava que tudo estava perdido. O rei não foi fiel ao coração de Deus, não governou o povo de Israel segundo Deus. Porém, o próprio Senhor disse a Samuel: não se lamente, meu irmão, não chore, porque eu tenho um outro escolhido. E assim, Samuel vai à casa de Jessé para, dentre os filhos de Jessé, escolher o novo rei para o povo de Israel. Quando tudo parece estar perdido, Deus manifesta ainda mais o seu amor providente em extrema liberdade. E realiza a sua obra de salvação como Ele quer, e não segundo os nossos projetos, e não conforme as ideias que nós temos. Samuel, ao chegar na casa de Jessé, quando se deparou com o primogênito, o filho mais bonito, mais capacitado de Jessé, aí ele imediatamente tomou do óleo para ungir aquele rapaz. Eliabe,
ungí-lo para ser rei do povo de Israel. O próprio Samuel disse consigo: certamente é este o ungido do Senhor. Samuel tinha os seus esquemas, as suas ideias. Percebendo a necessidade de um rei, ele já identificou em Eliabe as qualidades humanas para poder governar o povo de Israel. Porém, o Senhor disse para Samuel: não olhes para a sua aparência, nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Nós temos que ter presente, irmãos e irmãs, que por conta da salvação da humanidade, Deus se serve de pessoas que nós, pelos nossos esquemas humanos, pelas nossas ideias, julgamos essas pessoas inadequadas. Julgamos essas pessoas sem condições. Quando é a partir daquela criatura frágil, limitada aos olhos humanos, que Deus revoluciona a história da humanidade. Porque o que Deus quer, antes de tudo, é um coração temente a Ele. Deus quer realizar a sua obra de salvação utilizando-se de nós, a partir do nosso testemunho de fé, mas de corações que verdadeiramente se colocam a serviço dEle. Corações que verdadeiramente creem nele, amam o Senhor e não querem realizar as obras de Deus, as maravilhas de Deus, para proveito pessoal. Para proveito pessoal. Para ter um bom nome, para ser uma pessoa muito conhecida. A gente percebe isso no testemunho dos santos e santas de Deus. Homens e mulheres, crianças, jovens, adultos, pessoas casadas, pessoas consagradas. Na medida em que essas pessoas são trabalhadas pela graça de Deus, na medida que essas pessoas elas vão amadurecendo na realização da vocação à santidade, num serviço lindo de testemunho de fé, cada vez mais essas pessoas se entregam à misericórdia de Deus porque se sentem indignas para servir o reino de Deus, mas mesmo assim servem o reino de Deus com ardor, servem o reino de Deus incansavelmente, mas jamais pensam em roubar a glória de Deus, jamais pensam em roubar a glória de Deus, porque têm a certeza, tudo que a pessoa faz em favor do reino de Deus, tudo que a pessoa faz em favor do testemunho da fé, é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. E não para ter nome, para ser reconhecida. Por isso que o Senhor deixou claro para Samuel: Samuel, o Senhor, o homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Celebramos hoje o testemunho da Virgem e Mártir Santa Inês. Os escritos da época dizem que ela foi martirizada com 12 anos. Uma menina, uma mocinha, e martirizada
exatamente porque naquele momento de perseguição dos cristãos de Roma, ela não queria perder o valor da sua virgindade que ela, na fé, havia consagrado a Jesus. Ela já testemunhava na sua fragilidade, ela já testemunhava a sua pertença a Jesus, o seu esposo. E, portanto, não queria negar a sua fé, perdendo a sua virgindade. E assim foi martirizada. 12 anos. Um nome que fica na história do cristianismo, de uma criança frágil, porque havia no coração daquela criatura disponibilidade total à graça de Deus. Ela não queria de modo nenhum, no testemunho da fé, ela não queria de modo nenhum roubar a glória de Deus, porque ela sabia tudo aquilo que ela fazia não era por conta dos seus méritos, das suas qualidades, mas porque era a graça de Deus. Não podemos, irmãos e irmãs, como nós ouvimos também no Evangelho, colocar limites ao senhorio de Jesus. Ele é o Senhor. E como Senhor, o próprio Jesus se revela como servidor. Não é Senhor no sentido de uma autoridade prepotente, de uma autoridade orgulhosa, de quem manda e desmanda. Não. Ele é Senhor porque é servo. Porque se fez servo, ele foi proclamado Senhor. Um senhorio que plenamente se revelou no mistério pascal, em sua morte de cruz e gloriosa ressurreição. Jesus não é simplesmente Senhor porque faz milagres, faz prodígios, porque caminha sobre as águas, multiplica os pães. Isso também. Mas o seu senhorio se revela plenamente no mistério da cruz. Ou seja, numa realidade, num esquema que ninguém podia imaginar. Ninguém. Por que muitos dos seus discípulos, num determinado momento, abandonaram o seguimento de Jesus? Porque Jesus não assumiu o messianismo de glória humana, de esplendor humano. Não. Ele assumiu o messianismo de serviço, de doação de vida, de entrega de vida. E foi aí, nessa entrega, que Deus prodigiosamente salvou a humanidade. Me salvou, salvou você. Por isso, irmãos e irmãs, peçamos a Deus a graça de viver o nosso testemunho de fé no dia a dia, na simplicidade, na coragem, na ousadia, no serviço, na oferta de nós mesmos, sem qualquer expectativa de agradecimento, sem qualquer expectativa de honrarias, de aplausos. Porque se nós estamos a serviço do Senhor, se nós temos condições de dar testemunho da fé, se nós realizamos obras boas, é por graça e não por merecimento. E não porque você é inteligente, porque você é qualificado, porque você é isso. Peçamos a Deus, pela intercessão de Santa Inês, essa coragem de testemunhar a fé, essa coragem de participar do reino de Deus, de nos deixar conduzir pelo senhorio de Jesus, por uma vida de serviço, uma vida de entrega, uma vida onde não as nossas qualidades humanas sejam colocadas em evidência, mas que se evidencie o amor providente, a graça de Deus.
assim seja. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.